Mês 10, no calendário do Eterno, mês 12, dia 30 de 2022. Estive de perto, por vários dias anteriores a hoje, perto do leito final do meu pai, onde pela graça de Deus pude falar com ele e exortá-lo a entregar sua vida a Cristo Jesus e não a homens, e a apegar-se a ele. Cantei hinos para ele, li a palavra, em especial os salmos. Orei, e isso fiz em horas que o Senhor me concedeu com ele a sós, por várias vezes. Assim descansou tranquilo por algumas horas da angústia e desespero que o inundavam. Logo após isso, passado já o final do dia, foi ungido por um pastor da corporação a qual ele pertencia. Seu estado se agravou e seu desespero voltou, estando ele consciente de tudo. O exortava a pegar-se a Deus, mas mesmo assim seu estado de desespero seguia. Sua cônjuge decidiu tudo sobre ele, pois acreditava ser o correto, mas a mudança foi notável. Passaram os dias e foi muito intenso, e por meia hora estive ali com ele, por regulação de visitas. Orei ao Eterno e lhe disse: Senhor, tu o conheces desde que ele estava no ventre de sua mãe, e mesmo antes já estava em seu pensamento. Ele está consciente. Faz o que tens que fazer para que ele te escute e se coloque em contas contigo. O vi em paz e saí, pois o tempo acabou. Nunca mais o vi em vida, pois os protocolos pandêmicos não me permitiram voltar a entrar. A próxima vez que o vi foi 4 dias depois, na funerária. Seu rosto parecia tranquilo e agradeci ao Eterno por vê-lo assim. O que quer que haja acontecido, o que quer que for que o Eterno tenha decidido referente a ele, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei, sim, é que ele está aí, em prol da salvação da raça humana, em qualquer circunstância, disposto a nos salvar, se o permitirmos. Com toda a experiência forte e dolorosa, que deixa marcas e pegadas em nossas vidas, isso nos leva a reflexões, onde ficam fixas ali, estampadas em nossa mente. E se nos apegarmos a Cristo Jesus, isso nos levará ao caminho da salvação. Pude ver e aprender de primeira mão que estamos em um caminho curto e cometemos muitos erros, mas nunca devemos deixar que o tempo de reconhecer e emendar se passe. Pois se o tempo passar sem que resolvamos isso, a agonia e o desespero nos inundará. Tudo que saibamos que houvermos errado com Deus ou os homens, devemos nos arrepender de coração e emendar o que houver de ser emendado. Assim, quando o tempo de agonia bater à nossa porta, possamos estar protegidos sobre as asas do Eterno. Buscamos a Ele enquanto ainda estamos fortes, com saúde, e deixemos que Ele seja o copiloto de nossas vidas. Hoje, no dia de seu enterro, pedi ao Eterno sua proteção e cuidados diante de tudo que devia enfrentar. Tudo foi tranquilo no enterro familiar e dos irmãos. O pastor não pôde chegar por questão de saúde e um dos irmãos falou por ele. E isso foi assim,
a pedido da esposa do meu pai. Em seguida, os filhos menores, falamos. E logo após cantar e orar, já íamos chamar os transportadores, quando um pastor não conhecido apareceu, mandado pelo pastor que não pôde ir. Ele se apresentou, pediu desculpas pela demora e começou o seu discurso, o qual foi: o meu pai foi diagnosticado com a doença terminal. Ele pediu a eutanásia, pois não queria sofrer. E eu abrigo a esperança de salvação para ele, porque não se tem que julgar. E logo disse: uns amigos, seu pai, também em desespero, deu um tiro na própria cabeça e o encontraram morto dentro do seu carro. Eu estive ali com eles e lhes disse: confiem na esperança de salvação, logo voltarão a vê-lo no céu. E acrescentou: quando Estevão se levantar e ele entrar com os redimidos no céu, será surpreendido, porque verá o seu assassino ali, Paulo. Haverá surpresas no céu. Todos nós ali seremos surpreendidos. E terminou dizendo: assim como Sansão se assassinou e se salvará, assim estes também. Ali está a nossa esperança para essas pessoas, esperança de salvação. Ele falava e olhava para mim. A minha mente e a minha língua estavam inclinadas a expor esta mentira vil, mas quando já me dispunha a falar, o Eterno me disse: cala-te, não é o momento. Em breve falarás com um por um aos que estão aqui presentes e lhes exporá a verdade. Eles terão que decidir. Havia uma pessoa que dizia, ao ouvir tudo isso: glória a Deus e aleluia. Oh, foi um momento muito forte. Me calei, mas estava com a grande indignação. Não podia crer no que escutava. Nunca havia ouvido isso enquanto estava na corporação. Que terrível engano em 5 minutos de fala. Não consigo imaginar na hora do culto, vez após vez, como serão as armadilhas do inimigo através de seus agentes. Por esta razão, o Eterno nos manda sair dos ardis de Babilônia, que infiltrou seus tentáculos em todas as religiões, desde muito tempo atrás, e isso já não tem cura a nível organizacional. Deus está trabalhando com indivíduos, e esses indivíduos são os que gemem e clamam pelas abominações existentes. Muitos dizem vez após vez: já foi dito que a igreja parecerá como se fosse cair, mas não cairá. E criam ilusões, segundo eles, concretas, que seguros na vendida e corrupta corporação. A estes lhes digo: a igreja corporativa não é a que vencerá, pois a apostasia não vence para a salvação, mas para que haja perdição. Aqueles que seguem homens e creem que estes os salvarão, cavam sua própria tumba de perdição. As 4 paredes da igreja, sua estrutura, ali, já após uma intensa rejeição, a presença do Eterno não entra mais. Muitos dirão: minha igreja é pequena, não há escândalos de fornicação, adultério e outros escândalos maiores. Mas a estes lhes digo: desobedecer a toda a ordem do Eterno é pecado. Os que omitem ir ao campo, ou os que postergam o máximo que podem, estes que postergam o máximo que podem também estão em pecado. Aqueles que comem de acordo com sua complacência, matando assim a máquina viva que não é nossa, senão que é um presente de Deus, crendo que são donos de si mesmos, serão ali julgados. Os que estudam a opinião de homens e não as de Deus, os que violam deliberadamente o sábado do Eterno,
em juntas, clubes, eventos, atividades competitivas, entre outros. Aqueles que dizem eu fico com a primeira versão. Eu a vi como mais cômoda, ou me sinto mais cômodo. Todos serão como o povo de Israel ao sair do Egito, que os rebeldes aos mandamentos do Eterno ficaram no meio do caminho. Deus tem sim um povo em sua terra que está pronto para escutar a sua voz e a reconhece. Não é um povo perfeito, mas luta para o ser seguindo suas pegadas e mandamentos. Mas agora digo, não é somente cumprir com os requerimentos, se internamente estamos podres. E não é somente saber e falar e não exercer. Ambos ficarão pelo caminho. Uma travessia muito grande e forte está diante de nós. Muitos dos que iam no caminho retrocederão, e dos que não iam chegarão para tomar o seu lugar. Há muitos, mesmo entre os indivíduos mais pequenos da corporação, que não entendem bem o que acontece com a mutação, com esta mutação corporativa, e o Eterno ainda trabalha com estes. Oremos e roguemos por eles, por aqueles que amam servir a Deus, mas a confusão ainda os envolve. Deus conhece cada caso, sabe quem realmente o serve de todo o coração e quem não. Por isso ele é o único juiz justo. Ó amados irmãos, Sansão tinha uma missão e se deixou levar pelas 7 formas de queda em seu caminhar. Se entregou à idolatria, trocou Deus por seus gostos e por uma mulher. Mas isso não foi da noite para o dia. Pouco a pouco ele foi cedendo às inclinações que cada vez o colocavam mais longe de Deus e de sua missão. Se apaixonou por uma filisteia e se casou. Era orgulhoso e presunçoso por causa de sua força. Esta mulher o traiu e ele terminou com uma grande vingança. Se deu ao vinho, depois à fornicação, e tudo isso levou a ser o mais forte e ao mesmo tempo débil. Forte em ação física, mas débil em pôr sua vida em sujeição à mão de Deus. Isto lhe custou caro, com grande sofrimento e dor, mas Deus o resgatou e ele conseguiu terminar sua missão, ainda que isso tenha custado também sua vida. Deus poderia ter salvado a vida de Sansão quando aquelas paredes caíram naquele lugar, matando a mais filisteus em morte do que em vida. Mas ele sabe o porquê não o fez. Sansão morreu em batalha, uma diferença muito grande. Mas que triste história de Sansão, escolhido por Deus, honrado por Deus com instruções divinas de cuidado e força, mas ele rejeitou tudo, não somente com seus lábios, mas também com suas ações, por se deleitar com os prazeres da carne débil. Façamos um estudo profundo dessa história, cada um de nós, e aprendamos o que até agora não havíamos aprendido. Deixar-nos ser guiados e instruídos pelo Espírito Santo. Podemos encontrar ali em Patriarcas e Profetas, no capítulo 54. Também na Palavra de Deus, em Juízes 13, capítulo 13 até o capítulo 16. Aqueles que têm a Bíblia de estudo podem ver ali também o comentário. Ali veremos como a presunção, a cavilação, o ir adiante do Eterno ou ao lado e não atrás é a ruína do mortal. Queira Deus que possamos entender isso. Ó amados irmãos, é muito vital que mergulhemos na palavra de Deus, na Bíblia, no espírito de profecia, nos testemunhos e mesmo nas palavras de seu inário, o inário antigo. Ó amados irmãos, são palavras que foram inspiradas, pessoas que realmente estavam buscando o Eterno de todo o coração. Se não fizemos disso nosso estudo diário,
de investigação, de indagação, de oração e jejum, buscar entender a palavra do Eterno, que o Espírito Santo a revele a nós, ó amados irmãos. Vamos cair em erros como este que lhes acabo de contar. Os enganos do inimigo são muito sutis, mas na realidade Deus sabia que íamos passar por isso. Por isso ele disse: os entendidos entenderão. O que nós não podemos entender, porque não está revelado, Deus diz: não indaguem sobre isso, porque vamos entrar em cavilações que abrem a porta para o inimigo. Somente o que está revelado é o que realmente importa por agora, e é a salvação de cada um de seus filhos nesta terra, para ir morar com ele na pátria celestial. Este é o único empenho do céu por seus filhos aqui na terra, e deve ser o empenho e o estudo diário de cada um de nós em nossas vidas. Já basta de cavilações no meio do povo. Vamos após o está escrito e busquemos a direção do Eterno, porque senão, quase às portas, mas não passar por elas, é perdido. Ó amados irmãos, que tempo solene! Queira Deus que possamos entender e que possamos nos deixar ser impressionados pelo Espírito Santo, para que Ele nos leve a toda a verdade. Que o Senhor nos abençoe.